Gaivotas cantam estridentemente em Anápolis pela manhã. Dizem que significa chuva, mas eu sei que não. Elas são tão velhas e rabugentas quanto eu. Acordo com os primeiros raios de sol às 5h30, mesmo sem precisar de relógio. 67 anos de rotina. O corpo sabe quando é a hora. Minhas articulações doem mais do que ontem, mas é suportável. Mancando, vou até a cozinha e coloco a chaleira no fogo. Minha casa cresce junto comigo. Nós dois estamos ficando mais velhos. A casa fica na beira da baía. Lohane e eu compramos por quase nada. Uma casa velha e decadente, com um telhado caindo aos pedaços e uma varanda podre. Christopher, você está louco. Nosso amigo disse, só os reparos vão custar mais do que a casa em si. Mas eu vi o potencial. Troquei todas as tábuas com minhas próprias mãos e coloquei cada prego eu mesmo. Isso foi há 32 anos. Lohane morreu há 5 anos, silenciosamente, enquanto dormia. Ela simplesmente não acordou de manhã. Mesmo tendo planejado ir ao viveiro comprar algumas hortênsias para o quintal no dia anterior. Quero mais flores, Chris. Azuis como o mar num dia claro. Não conseguimos. A casa é grande demais para uma pessoa só. 4 quartos, uma sala de estar com janelas panorâmicas com vista para a baía, uma cozinha espaçosa onde Lohane costumava fazer panquecas de mirtilo nos fins de semana. O cheiro deixava todos os vizinhos loucos. Agora eu só uso o primeiro andar. Subo uma vez por semana para tirar o pó e verificar se há vazamentos no telhado. Em pé na varanda com uma xícara de café, observo o sol nascer sobre a água. Ele muda de cor, de rosa claro para laranja vivo. A água brilha como se salpicada de diamantes. Nunca me canso deste lugar, mesmo depois de 32 anos. Meu ritual diário, café na varanda e, se o tempo permitir, uma caminhada tranquila pela praia. Hoje sim. O final da primavera revelou-se surpreendentemente quente. As ondas rolam preguiçosamente na areia, deixando pegadas molhadas. Caminho lentamente, com uma bengala me ajudando a manter o equilíbrio na areia irregular. Coleciono conchas particularmente bonitas. Tenho uma coleção inteira em casa, organizada em potes de vidro. Pai, para que você precisa de toda essa tralha? Elvis me perguntava toda vez que vinha nos visitar. Olho para elas e lembro como Lohane, levantando a barra do seu vestido de verão, corria pela água em busca dos espécimes mais incomuns. Elvis é minha única filha. Ela nasceu tarde, quando Lohane e eu já tínhamos perdido as esperanças. Demos a ela o nome em homenagem a um cantor que minha esposa adorava. A menina cresceu linda, teimosa e prática até a medula. Ao contrário de nós, eu era uma sonhadora romântica. Lohane era risonha e otimista. Elvis sempre soube o que queria e foi atrás. Aos 22 anos, ela se casou com Perry Clapton, um rapaz de boa família, com diploma em administração de empresas e ambições que não cabiam em seu peito magro. Perry, só de pensar no meu genro, meu maxilar fica tenso. Um típico homem elegante de ternos caros, com um sorriso falso e um olhar calculista. Ele trabalha em uma seguradora como especialista em riscos. O maior risco que ele avaliou mal foi se casar com a minha filha. Ela é mais durona do que ele. Ele achou que estava fazendo um bom negócio, uma garota bonita de uma família com renda estável. Em vez disso, arrumou uma esposa que manda nele como um sargento instrutor. Chego em casa por volta das 9 horas. O café da manhã é ovos com bacon, torrada e geleia. Lohane disse que um café da manhã assim me mataria, mas ela já foi embora e eu ainda estou aqui com meu colesterol e artérias entupidas. Depois do café da manhã, assisto ao noticiário na TV e leio um livro. Hoje, é uma história policial, não uma nova. Prefiro os clássicos. Agatha Christie, Hack Sold, Dashiell Hammett. Os autores modernos estão muito preocupados com o sangue na psicologia. Gosto de um mistério simples de resolver. A campainha toca às 12h20. Não espero nenhum palpite, mas sei pelo toque duplo característico que é o Elvis. Só que ela toca com tanta impaciência, como se cada segundo contasse. Pai, você não atende o telefone de novo. Minha filha me ataca da porta, correndo para dentro de casa como um furacão de categoria 5. Atrás dela, como sempre, Perry a segue com um sorriso forçado. Olá, querida. Boa tarde, Perry, respondo,
demorando a me levantar da cadeira. O telefone está com problemas. Toca raramente. É mentira. Eu simplesmente não atendo quando vejo o número deles. Eu sei do que se trata. Ligamos 5 vezes. Elvis joga a bolsa no sofá e observa a sala de estar com um olhar crítico. Meu Deus, pai, quando foi a última vez que você limpou? Está com cheiro de velho. É porque mora um velho aqui, digo com um sorriso irônico. Qual cheiro você gostaria que tivesse? Lavanda e unicórnios? Perry ri baixinho, mas imediatamente recebe um olhar fulminante da esposa e se transforma instantaneamente em um genro psicopata. Christopher, como estão suas costas? Ele pergunta. Dizem que esta primavera é especialmente difícil para quem tem artrite. Dou de ombros. Minhas costas são minhas costas. Elas endurecem, mas aguentam. O que te traz aqui num dia de semana? Você não deveria estar no trabalho? Elvis entra na cozinha, abre a geladeira e faz uma careta ao ver o que há dentro. Ouço-a resmungando algo sobre dietas desequilibradas e como ele ainda está vivo. Preocupação típica das crianças modernas. Tudo em livros e artigos na internet. Temos ótimas notícias, pai. Ela finalmente anuncia, voltando para a sala. Perry e eu vamos fazer um cruzeiro de 2 semanas inteiras. Ilhas do Caribe, com tudo incluído, as melhores férias de todas. Que ótimo! Concordo com a cabeça. Boa viagem. Traga-me um ímã para a geladeira. Pai, você não entende. Elvis senta-se na beirada do sofá, ajeitando sua saia perfeitamente passada. Esta é uma viagem importante para nós. Perry foi promovido e queremos comemorar a altura. Parabéns, Perry. Agora você vai negar seguro às pessoas com um salário ainda maior. Meu genro empalidece, mas mantém um sorriso corajoso no rosto. Na verdade, agora vou gerenciar um departamento inteiro, Christopher. Mais trabalho administrativo e mais dinheiro, Elvis acrescenta com orgulho. O que significa, pai, que finalmente podemos te ajudar. Lá vamos nós. Está começando. Cruzo os braços sobre o peito e me preparo para a próxima rodada. Não preciso de ajuda, Elvis. Minha aposentadoria é suficiente. A casa já está quitada. Estou com uma saúde excelente para a minha idade. Pai, ela se inclina para a frente, usando aquele tom especial que usa para conversas sérias. Você mora sozinho em uma casa enorme que precisa de manutenção constante. O telhado está vazando. A varanda precisa de reparos. O jardim está coberto de mato. Você tem 67 anos e a situação só vai ficar mais difícil a cada ano. Estou me virando. Retruco. Não, não está, não. Pela primeira vez, a irritação transparece em sua voz. Você vive como um recluso. Come fast food. E ignora seus médicos. Quando foi a última vez que você mediu sua pressão arterial? Ontem. 130/80. Perfeito para a minha idade. Na verdade, não me lembro da última vez que verifiquei minha pressão arterial. Provavelmente quando Lorraine era viva. Ela monitorava coisas assim. Pai. Elvis respira fundo como se estivesse se preparando para mergulhar. Perry e eu achamos que você deveria considerar Coastal Heaven. Coastal Heaven é uma casa de repouso de luxo a 24 quilômetros de distância. Parece mais um resort para ricos, com piscina, campo de golfe, equipe médica 24 horas e preços de gelar o sangue. Elvis, já discutimos isso umas 100 vezes. Não vou me mudar para lugar nenhum. Pai, seja razoável. Ela levanta a voz. Coastal Heaven não é uma casa de repouso no sentido antigo. É uma comunidade para aposentados ativos. Tem um clube do livro, aulas de pintura, excursões. E eu serei a única que ainda conseguirá ir ao banheiro sozinha, interrompo. Obrigada, mas não, obrigada. Se é dinheiro que te preocupa, Perry interrompe. Não se preocupe, Christopher. Já resolvemos tudo. Se vendermos esta casa, teremos dinheiro suficiente para viver confortavelmente em Coastal Heaven por muitos anos. Olho para ele com tanta intensidade que ele dá um passo para trás. Vender a casa? A minha casa?
A casa que construí com minhas próprias mãos. Onde cada tábua do assoalho guarda memórias de Lorraine. Pai. Elvis se aproxima e pega minha mão. Seus dedos são frios e finos. Eu entendo quanto você é apegado a este lugar, mas mamãe gostaria que você estivesse seguro, sob supervisão, perto das pessoas. Não ouse. Eu retiro a mão. Não ouse me dizer o que sua mãe gostaria. Ela gostaria que eu fosse feliz. E eu sou feliz aqui em casa. Feliz? Elvis joga as mãos para o alto. Você vive como um recluso. As únicas pessoas com quem você conversa são gaivotas. Você nem atende meus telefonemas porque toda conversa se resume a isso. Aponto para o abismo entre nós para tentar me forçar a vender a casa e me mudar para uma maldita casa de repouso. Pai, cuidado com o que diz. Estou em casa. Vou falar o que eu quiser. Ficamos de frente um para o outro, respirando pesadamente. Perry fica de lado, sem saber para onde ir, covarde. Pai. Elvis abaixa a voz, adotando o tom de um professor. Vamos viajar por 2 semanas. Por favor, pense bem na nossa oferta. Trouxe alguns folhetos para você. Ela tira os folhetos brilhantes da bolsa e os coloca na mesa de centro. Leia-os. Veja em que condições estão. Olhe em silêncio para os folhetos. Trouxemos algumas compras para você, ela continua calmamente. Colocamos tudo na geladeira, junto com seus remédios. Está tudo na lista. Obrigada. Eu me espremo para fora. E ela hesita. Seu celular? Está realmente quebrado. Vamos levá-lo conosco e comprar um novo para você. Um moderno com botões grandes, especialmente para idosos. Quero dizer que não preciso de um telefone para idosos, que sou perfeitamente capaz de usar um comum, mas decido ficar quieto. Quanto mais cedo eles forem embora, melhor. Ok, concordo. Onde está? No criado mudo do quarto. Elvis vai em direção às escadas. Não. Eu a impeço. Na cozinha. Deixei carregando. Ela vai até a cozinha e eu troco olhares tensos com Perry. Como está a pescaria, Christopher? Ele tenta descontrair. Pesquei alguma coisa nesta temporada. Não. Um silêncio constrangedor paira no ar. Consigo ouvir Elvis remexendo na cozinha. Eu encontrei, ela anuncia finalmente, voltando com meu velho telefone de botão. Pai, isso é uma antiguidade. Tem pelo menos 10 anos. Funciona, então está tudo bem. Não funciona, diz ela, mostrando-me a tela preta. Está quebrado. Não se preocupe, nós lhe traremos um novo. Enquanto isso, ela olha para trás. Você tem um telefone fixo, não é? Sim. Aponto com a cabeça para o aparelho antigo na mesa ao lado do sofá. Mais raramente o uso. Certo. Ela olha para o relógio. Temos que ir, pai. O avião sai em 3 horas, e ainda temos que passar em casa para pegar a bagagem. Eles estão prestes a ir embora. Elvis me beija na bochecha. O perfume dela é doce demais e me dá um pouco de enjoo. Pai, promete que vai pensar em Coastal Heaven? Ela pergunta na porta. Vou pensar nisso, digo sem entusiasmo. E ligue para a dela, ela acrescenta. Ela é sua vizinha 2 casas abaixo. Dei a ela o número do nosso hotel, só por precaução. Dela Mason, pergunto, surpreso. Mal a conhecemos. Mesmo assim, ela concordou em ficar de olho em você, diz Elvis secamente. Alguém tem que ficar. Eles vão embora. Perry resmunga algo sobre o tempo bom e a navegação feliz enquanto se afasta. Fico parado na porta, observando o Lexus prateado dele sair na estrada. Acalme-se e pense no seu comportamento. As últimas palavras de Elvis chegam até mim através do vidro abaixado. Bato a porta e volto para a sala. Pego os folhetos e jogo-os no lixo sem hesitar. Meu refúgio costeiro é aqui, na casa que construí para mim e para Lorraine. Num lugar onde cada canto guarda memórias. Onde posso sair para a varanda e observar as gaivotas, as ondas, o pôr do sol. Onde sinto a presença da minha esposa no render do assoalho, no som do vento, no perfume das flores que ela plantou.
Ninguém vai me fazer sair desta casa. Nem Elvis com suas preocupações. Nem Perry com seus cálculos financeiros. Morrerei aqui, exatamente como planejei. De preferência na minha cama. Em silêncio, dormindo como Lorraine. Mas não hoje nem amanhã. Ainda tenho muita coisa para fazer. Por exemplo, amanhã vou terminar de ler um romance policial e começar a reler Moby Dick pela 100ª vez, provavelmente. E nenhum folheto do Coastal Harbor vai me impedir. Passo a noite como sempre. Jantar em frente à TV, assistir ao noticiário e depois ler um pouco mais. Uma sensação estranha não me abandona. Algo no comportamento de Elvis e Perry estava estranho. Insistentes demais. Preparados demais. Talvez eu esteja ficando paranoico. Ou talvez eu esteja ficando velho e vendo conspirações onde não há nenhuma. Adormeço na minha cadeira com o livro no colo. Sonho com Lorraine, jovem num vestido colorido, rindo na praia. Cuidado, Chris, ela me diz. Nem tudo é o que parece. Amanhã me recebe com um silêncio incomum. As gaivotas estão silenciosas, um sinal claro de uma tempestade se aproximando. O céu está nublado com nuvens cinzentas, pesadas como meus pensamentos sobre a conversa de ontem com Elvis. Luto para me levantar da cadeira onde passei a noite. Minhas costas estão duras, meus joelhos doem e minha boca está seca, como se eu tivesse engolido areia. A velhice não é alegria, como dizia minha mãe. Coloco a chaleira no fogo na cozinha e tiro os ovos e o bacon da geladeira. Elvis trouxe mantimentos, afinal. Pelo menos ela teve a decência de fazer isso. Vegetais, iogurte, algum tipo de cereal. Tudo o que ela considera nutrição adequada para idosos. E, graças a Deus, meu bacon favorito. Ela deve ter decidido tratar um idoso. Enquanto preparo o café da manhã, meu olhar recai sobre o telefone fixo. Por algum motivo, a luz da secretária eletrônica não pisca, embora geralmente haja algumas chamadas publicitárias sem sentido que se acumulam durante a noite. Pego o fone. Silêncio. Nenhum sinal de descagem. Nenhuma mensagem sobre problemas na linha. Apenas silêncio mortal. Estranho. O fio parece estar no lugar e o telefone está ligado. Talvez haja um problema com a linha por causa da tempestade que se aproxima. Tomo o café da manhã sem pressa, aproveitando o silêncio. Então, decido fazer o que faço todas as manhãs, sair para a varanda com uma xícara de café e observar a baía. Pego a maçaneta. Ela gira normalmente, mas a porta não abre 1 centímetro. É como se alguém a tivesse apoiado por fora. Puxo com mais força. Nada. Está bem trancada. Meu primeiro pensamento é que o vento a fechou com força e a deformou. Isso às vezes acontece com portas velhas. Vou até a porta dos fundos que dá para o jardim. Mesma história. A maçaneta gira, mas a porta não se move. Um arrepio percorre minha espinha. Algo não está certo. Vou até a janela da sala, a maior da casa, com vista para a baía. Tento abri-la. Está emperrada ou trancada. Olho mais de perto e noto uma fechadura nova e brilhante na moldura, que definitivamente não estava lá ontem. Percorro todo o primeiro andar, verificando cada janela e cada porta. É a mesma coisa em todos os lugares. Novas fechaduras instaladas do lado de fora. Alguém me trancou metodicamente e completamente para fora de casa. Minha primeira emoção foi perplexidade, depois medo e, por fim, raiva. Quem ousou? Ladrões, vândalos. Mas por que trancar o dono lá dentro? E então me dou conta. Elvis, Perry, o comportamento estranho deles ontem, a conversa insistente sobre Coastal Harbor, o telefone quebrado levado embora, a linha telefônica desconectada. Não pode ser. Não quero acreditar. Minha própria filha não poderia ter me trancado em casa. Mas todas as evidências apontam para eles. Levaram meu celular. Sabiam que o telefone fixo não estava funcionando. Devem ter desligado o telefone eles mesmos. Eles trouxeram comida, o suficiente para me impedir de morrer de fome durante as 2 semanas em que eles estiverem fora. 2 semanas. Eles planejam me manter trancado por 2 semanas enquanto se divertem no cruzeiro. Sento-me numa cadeira, tentando acalmar a respiração.
Meu coração está batendo loucamente. Preciso pensar com clareza. Tem que haver uma saída. Literalmente. Subo para o segundo andar. Há uma janelinha no banheiro. Talvez não tenham conseguido abri-la, mas está trancada por fora. Alguém se esforçou muito para garantir que eu não conseguisse sair. Volto para a sala e tento quebrar a janela. O pesado peso de papel que meus colegas me deram quando me aposentei bate no vidro sem deixar nenhum arranhão. Droga! Isso não é vidro comum. É vidro à prova de balas que Lorraine e eu instalamos depois do furacão Isabel, quando metade da cidade ficou sem janelas. Eles pensaram em tudo. Sabiam que eu era capaz de quebrar vidro comum. Escolheram um horário em que havia previsão de tempestade e ninguém ficaria surpreso se o telefone fosse desligado. Eles se certificaram de que eu tivesse comida suficiente. Estou tomado por uma raiva impotente. Como eles ousam? O que estão pensando? Claro que entendo o porquê. Eles querem me mostrar o quão indefesa eu sou, provar que não consigo viver sozinha, que preciso de supervisão e cuidados constantes. Para que, depois de 2 semanas preso, eu implore para que me levem de volta para Coastal Heaven. Eles vão esperar muito tempo. Dou uma volta pela casa metodicamente, verificando todas as saídas possíveis. O porão está trancado por fora. A janela do sótão também. Até bloquearam a chaminé com alguma coisa. Tento acender a lareira, mas a fumaça volta para o cômodo. Trabalho profissional. É como se estivessem se preparando para isso há meses. Talvez tenha sido isso que aconteceu. As visitas aleatórias de Perry com ferramentas, seu interesse pelas condições da casa, perguntas sobre onde estavam as chaves reservas. Eles estavam elaborando um plano enquanto sorriam para mim e falavam sobre como estavam preocupados. Ao meio-dia, já havia esgotado todas as rotas de fuga possíveis e me sentava à mesa da cozinha refletindo sobre a situação. A verdade é que estou trancado em casa. Não tem sinal de telefone. Nunca tive internet. A Lorraine estava interessada, mas eu achei que era desperdício de dinheiro. Meus vizinhos moram longe. O mais próximo fica a uns 400 metros de distância, e não conversamos. Elvis e Perry voltam em 2 semanas. O que posso fazer? Eu poderia tentar chamar a atenção de carros ou barcos que passam na baía, mas minha entrada não é visível da estrada principal e a casa está parcialmente escondida pelas árvores. Da baía também há pouca chance. Os barcos raramente chegam perto da costa nesta área. Eu poderia tentar escrever um bilhete, de alguma forma, levá-lo para fora, mas todas as janelas estão trancadas, e mesmo se eu quebrar o vidro, o que é extremamente difícil com janelas blindadas, o bilhete pode simplesmente voar ou ficar molhado na chuva. Eu poderia tentar fazer um sinal pedindo ajuda, por exemplo, acender as luzes do segundo andar à noite ou fazer um sinal de SOS com toalhas na janela. Mas quem estaria olhando minha casa com atenção suficiente para perceber? De qualquer forma, tenho 2 semanas para elaborar e executar um plano. Elvis me subestimou. Posso ser velho, mas não sou indefeso. Abro a geladeira e faço um inventário. Ovos, bacon, leite, pão, vegetais, frutas, iogurte, queijo. O suficiente para uma semana, se eu não economizar. 2 semanas, se eu estender a conta. Na despensa, tem enlatados, cereais, massas. Dá para pelo menos mais uma semana. Definitivamente não vou morrer de fome. A água está correndo. A eletricidade está funcionando. O banheiro e o vaso sanitário estão funcionando. Eles não queriam me machucar fisicamente, apenas psicologicamente. Pois bem, eles conseguiram. Sinto-me humilhada, enfurecida, traída pela minha própria filha. E nessa fúria, nasce uma decisão. Não vou simplesmente sair daqui. Vou ensinar-lhes uma lição que nunca esquecerão. O dia passa em tentativas infrutíferas de encontrar uma saída e em pensamentos de vingança. Ao anoitecer, resigno-me à ideia de que não conseguirei sair daqui tão cedo. Levará tempo e paciência. Preparo um jantar simples e como sem apetite. Lá fora, começa a chover, primeiro levemente, depois cada vez mais forte. A chuva respinga na janela e o vento uiva na chaminé. O clima está perfeito para o meu confinamento. Ninguém vai se surpreender que o velho Roland não saia de casa com esse tempo.
Passo a noite acordado, sentado numa cadeira na sala de estar, observando a baía agitada. As ondas, iluminadas por relâmpagos ocasionais, quebram-se contra a costa com um rugido que ecoa a minha tempestade interior. A manhã do meu segundo dia de confinamento não traz novas ideias. A chuva parou, mas o céu continua nublado. Ando pela casa como um zumbi, sem rumo e apático. A apatia me domina. Talvez eles tenham razão. Talvez eu esteja realmente velho demais para viver sozinho. Aqui estou eu nesta situação e não consigo nem sair dela. Eu balanço a cabeça, afastando esses pensamentos. É exatamente isso que eles querem. Que eu me sinta impotente, que eu desista. Não vou desistir. Depois do café da manhã, começo uma busca metódica pela casa. Desta vez, não estou procurando uma saída, mas ferramentas. Algo para quebrar as fechaduras ou estilhaçar os vidros. No porão, encontro uma caixa de ferramentas velha, um martelo, chaves de fenda e um alicate. Não é nada impressionante, mas é melhor que nada. Subo até o segundo andar e tento arrombar a fechadura da janela do quarto. A mais acessível. 2 horas de luta, e tudo o que consegui foi uma chave de fenda quebrada e um corte na mão. A fechadura não abre, e estou exausto. Maldita velhice. Na noite do segundo dia, estou sentado na sala de novo, olhando para a baía. A tempestade passou. A água está calma, quase como um espelho. Em algum lugar além do horizonte, minha filha e meu genro estão navegando em um transatlântico de luxo, bebendo coquetéis e rindo, imaginando como estou me esforçando aqui, em uma casa trancada. No terceiro dia, tento novamente chamar a atenção. Penduro um grande lençol na janela do segundo andar com a palavra socorro escrita em suco de mirtilo. O lençol mal é visível da estrada, e as árvores bloqueiam a vista da casa da baía. Tento acender e apagar as luzes à noite, na esperança de que alguém perceba o comportamento estranho. Mas quem estaria olhando para as minhas janelas às 2 da manhã? No quarto dia, no quinto, eles se fundem em uma rotina monótona. Eu como, durmo, leio livros, assisto TV, tento inventar novas maneiras de escapar, mas sem sucesso. No sexto dia, noto um barco na baía vindo em direção à minha costa. A esperança reacende. Talvez alguém tenha percebido meu sinal de socorro. Agito os braços e grito, mesmo sabendo que eles não podem me ouvir através das janelas fechadas. O barco passa. Pescadores, apenas pescadores, sem nem olhar para a praia. O sétimo dia traz uma ideia inesperada. Lembro-me do carteiro. Ele deveria vir 3 vezes por semana se eu conseguisse chamar sua atenção. Espero o dia todo, olhando pela janela, de frente para a caixa de correio na beira da estrada. Ninguém. Claro, hoje é domingo. O carteiro virá amanhã, se é que virá. Recebo principalmente anúncios e contas, a maioria das quais são pagas automaticamente. Naquela noite, sento-me na cozinha pensando na situação. Uma semana se passou. Mais uma semana de confinamento pela frente. Meus pensamentos ficam mais sombrios. E se eu nunca sair? E se Elvis e Perry voltarem e me encontrarem aqui, destruído, pronto para aceitar qualquer termo que eles oferecerem? Não posso deixar isso acontecer. Não preciso simplesmente sair. Preciso me vingar. Mostre a eles que não podem me tratar assim, que suas ações terão consequências, e então um plano nasce. Um plano astuto, cruel, talvez até antiético. Mais justo, na minha opinião, se, quando eu sair daqui, não os denunciar à polícia. Direi a eles que não me deixaram comida, que cortaram meu fornecimento de água, que tentaram me fazer mal deliberadamente, não apenas me ensinaram uma lição. Minha palavra contra a deles. Sim, mas sou um membro respeitado da comunidade, um ex-inspetor portuário, um veterano do serviço, e eles são crianças gananciosas que querem se livrar do velho pai para poderem tomar suas propriedades. Quem vai acreditar em mim? Eles vão acreditar e eu posso provar. Vou plantar evidências, esvaziar a geladeira, esconder a comida, fechar a torneira parcialmente, fazer uma bagunça na casa como se estivesse procurando desesperadamente por algo para comer. Isso não é apenas vingança. É justiça. Eles decidiram me mostrar o quão indefeso eu sou. Eu vou mostrar a eles o que significa lidar com um velho raivoso que não tem nada a perder. Pensar nesse plano me acalma estranhamente.
Agora tenho um objetivo, não apenas sair, mas preparar o terreno para minha vingança. Passo meu 8º dia de confinamento elaborando os detalhes do meu plano. Cada pequeno detalhe precisa ser pensado. Como esconder a comida para que a polícia não a encontre? Como fazer parecer que estou realmente morrendo de fome? Que história contar para que pareça plausível? E sim, tenho um pouco de vergonha. Nunca fui mentiroso. Sempre desprezei aqueles que tentam vencer por meios desonestos. Mas isto é uma guerra. Eles começaram, não eu. E eu pretendo vencer. Na noite do 8º dia, noto movimento na entrada da garagem. Meu coração dispara. Será que alguém veio? Mas não, é apenas um veado que entrou na minha propriedade. Ele mordisca a grama calmamente, sem saber que, a poucos metros de distância, um velho está disposto a vender a alma pela chance de estar em seu lugar. Livre. Vou para a cama com o coração pesado, mas com uma firme resolução. Amanhã, começarei a preparar provas para a polícia. Depois, esperarei e procurarei uma saída. Ou esperarei Elvis e Perry retornarem e lhes darei uma surpresa que eles nunca esquecerão. Uma fúria fria me invade. Não quero mais apenas sair. Quero que eles paguem pela humilhação, pela traição, por ousarem me tratar como uma criança ou um velho incompetente. Eles vão se arrepender. Vou garantir isso. No 6º dia de confinamento, já me acostumei com a nova rotina. De manhã, tomo o café da manhã e faço um inventário dos meus suprimentos. À tarde, tento encontrar uma saída, o que se torna cada vez menos provável a cada dia que passa. À noite, assisto TV ou leio um livro para abafar o silêncio da casa vazia. Ainda estou com raiva, mas não tão intensamente. Minha raiva se transformou em algo frio e calculista. Parei de desperdiçar energia em tentativas feudais de fuga. Agora todos os meus pensamentos estão focados no que acontecerá quando eu finalmente conseguir escapar. Fico sentado na janela com vista para a estrada o dia todo, observando qualquer passante. Algumas vezes vi o carro da minha vizinha Adele, aquela quem Elvis pediu para ficar de olho em mim, mas ela nem diminuiu a velocidade perto de casa. Aparentemente, a filha dela apenas pediu que ela ligasse se visse algo suspeito, mas não para me verificar pessoalmente. Uma típica preocupação moderna, à distância, sem qualquer aborrecimento. No 6º dia, olhando pela janela do meu posto de observação habitual, notei movimento na estrada. Apertei os olhos. Minha visão não é mais a mesma. Uma figura masculina de uniforme azul. Meu coração disparou. O carteiro. Não era um carteiro qualquer. Era Vernon White. Nos conhecemos há mais de 20 anos. Ele trabalhava como estivador no porto, onde eu era inspetor. Depois, conseguiu um emprego nos Correios. Mais estável, com plano de saúde, o que era importante para sua esposa doente. Um cara legal, confiável. Não somos amigos próximos, mas sempre trocamos algumas palavras quando nos encontramos. Costumo sair para encontrá-lo se estiver em casa quando ele faz a entrega. Ele conhece meus hábitos. Será que vai perceber que eu não saí? Vernon se aproxima da caixa de correio, abre-a e coloca algo lá dentro. Ele bate a tampa, olha para a casa e hesita. Começo a bater no vidro. Ele vira a cabeça, mas parece não me ver. Estou muito longe. Pego o abajur e começo a ligá-lo e desligá-lo. Os flashes de luz chamam sua atenção. Ele olha diretamente para minha janela, semicerrando os olhos. Agito os braços e continuo batendo. Finalmente, ele começa a caminhar em direção à casa. Lentamente, intrigado. Ele se aproxima e agora podemos nos ver. Chris, ele diz silenciosamente através do vidro. Você está bem? Faço um gesto indicando que a porta está trancada e que não consigo sair. Ele franze a testa, vai até a porta da frente e balança a maçaneta. Então ele olha para mim. Espere, grito, mesmo sabendo que ele mal consegue me ouvir através do vidro grosso. Rapidamente pego um bloco de notas e uma caneta e escrevo em letras grandes, trancado em casa. Chame a polícia. Pressiono o bilhete contra o vidro. Vernon lê, arregalando os olhos. Ele assente e pega o celular. Ele diz algo ao telefone, olhando para mim sem parar. Por fim, faz um sinal de positivo e gesticula para que a polícia chegue logo.
Finalmente respiro aliviado. Mas então um pensamento me vem à mente. A polícia virá e me libertará. Vou contar a eles que minha própria filha me trancou. Mas será que vão acreditar em mim? Elvis dirá que foi só um momento de disciplina, que a casa está cheia de comida e todas as comodidades, que eu sou apenas um velho rabugento que não entende o quanto ela se importa com ele. Será a minha palavra contra a dele. E quem tem mais chances de vencer? Uma filha com um marido respeitável que se importa com o pai problemático ou um velho que alega ter sido preso por motivos egoístas? Tenho que fazê-los acreditar em mim para não deixar dúvidas sobre a crueldade de Elvis e Perry. Um plano se forma na minha cabeça num instante. Olho para Vernon, ainda parado perto da casa, e gesticulo para que a polícia esteja a caminho. Ele acena com a cabeça e segue em direção à estrada, aparentemente com a intenção de encontrá-los e mostrar-lhes o caminho. Tenho tempo, não muito, mas o suficiente. Corro para a cozinha e abro a geladeira. Está cheia de comida. Elvis se certificou disso, mas a polícia não vai descobrir. Metodicamente, descarrego toda a comida. Leite, ovos, vegetais, frutas, queijo, salsicha. Coloco tudo em um grande cesto de roupa suja. Depois, esvazio a caixa de pão e a despensa de todos os alimentos enlatados e grãos. Tudo vai para a cesta. Carrego a carga pesada até ao porão. Lá, atrás de algumas caixas velhas de enfeites de Natal, há um pequeno nicho na parede que planejei transformar em adega, mas nunca consegui. O lugar perfeito para um esconderijo. Coloco a comida no nicho e cubro com caixas. Ninguém o encontrará a menos que o procure, e ninguém o procurará. Por que a polícia revistaria a casa da vítima? Volto para a cozinha. Agora os armários e a geladeira estão vazios. Para manter a autenticidade, quebro alguns pratos no chão. Como se estivesse procurando comida desesperadamente e acidentalmente os quebrasse. Agora, quanto à água, vou até o porão, onde ficam as torneiras. Fecho a válvula principal. Não completamente, para que fique um fiozinho, mas o suficiente para dar a impressão de que a água foi desligada. Então, abro-a parcialmente. A água deve fluir, mas muito fraca, como se alguém a tivesse fechado de fora, mas não completamente. Volto para cima e verifico a torneira da cozinha. Perfeita. Mal está correndo o suficiente para me impedir de morrer de sede, mas parece brincadeira. Agora preciso fingir que estou com fome e sede de verdade. Vou ao banheiro e me olho no espelho. Não pareço exausto o suficiente. Lavo o rosto com água fria e bagunço o cabelo. Encontro uma camiseta velha com manchas de tinta e avisto. Agora está melhor. O toque final é fazer uma bagunça na casa. Derrubo algumas cadeiras, espalho livros e abro as gavetas da comoda. Parece que eu estava procurando desesperadamente algo para comer pela casa. Termino bem a tempo. Ouço uma sirene de polícia. Vou até a janela. Vernon está parado na rua, gesticulando para indicar o caminho para a viatura. O carro da polícia para em frente à casa. Duas pessoas saem. Um jovem policial e uma mulher mais velha, provavelmente sua companheira. Vernon lhes explica algo, apontando para a casa. Eles se aproximam da porta da frente. Eu me pressiono contra a janela. A policial me vê e acena. Gesticulo desesperadamente, apontando para a porta trancada. Os policiais examinam a porta e descobrem novas fechaduras. O jovem policial tenta abrir a porta, mas sem sucesso. Eles conversam entre si. Então a policial retorna ao carro e pega algum tipo de ferramenta, um pé de cabra ou uma alavanca. Vários minutos de esforço intenso se passam. Finalmente, ouve-se um estalo. A porta cede. As fechaduras estão quebradas e a porta se abre. Corro para o corredor, quase caindo. Os policiais entram na casa. Senhor, o senhor está bem? Perguntou a policial. Seu distintivo, disse Parker. Não. Balanço a cabeça, tentando falar baixo. Eles me trancaram, minha filha e o marido dela. Me trancaram e foram fazer um cruzeiro. Sente-se, senhor. O policial Parker me ajuda a sentar no sofá. Precisa de atendimento médico? Água, eu resmungo. Por favor, água. Eles desligaram a água.
Não como nem água nem comida direito há quase uma semana. Um jovem oficial, diz seu distintivo, Reed vai rapidamente para a cozinha. Ouço abrir a porta. Jean, a água mal está correndo, ele grita para o parceiro. E a geladeira está vazia. Não tem nada dentro. A policial Parker franze a testa, olhando para mim com crescente preocupação. Eles não te alimentaram? Ela pergunta. Não deixaram quase nada? Digo, olhando-a diretamente nos olhos. Um pouco de pão e queijo, que acabaram rápido. Bebi a água da torneira até que a fechassem quase completamente. O policial Reed retorna com um copo d'água. Eu bebo em pequenos goles, fingindo estar fraco. Quem fez isso com o senhor? Pergunta a policial Parker, pegando seu caderno. Minha filha Elvis Clapton e seu marido Perry, eu respondo. Eles chegaram há uma semana e disseram que iam fazer um cruzeiro. Levaram meu celular e desligaram o telefone fixo. Na manhã seguinte, eu estava trancado em casa. Por que eles fariam isso? Perguntou o policial Reed, intrigado. Eles querem que eu venda a casa e me mude para uma casa de repouso. E eu expliquei que eles precisam de dinheiro. Eles achavam que depois de 2 semanas de confinamento eu estaria disposto a aceitar qualquer coisa, mas eu não esperava que eles me deixassem sem comida ou água. Isto é uma tentativa de homicídio, não é? Os policiais trocam olhares. Percebo que estão chocados. Você pode nos mostrar o que eles fizeram? Pergunta o policial Parker. Levanto-me lentamente, fingindo estar fraco, e os guio pela casa. Mostro as novas fechaduras nas janelas e portas instaladas do lado de fora. A geladeira e a despensa vazias, a torneira quase sem água. A bagunça supostamente causada pela minha busca desesperada por comida. Eles trancaram todas as saídas. Eu diria que até cobriram a chaminé com alguma coisa. Trabalho profissional. Eles planejaram isso. Você precisa ir ao hospital, senhor, decide o policial Parker. O senhor está claramente desidratado e exausto. Chamaremos uma ambulância. E minha filha e meu genro? Pergunto. Eles voltam em uma semana. Estou com medo. Tenho medo que tentem de novo. Não se preocupe com isso, diz o policial Parker com firmeza. Vamos abrir um caso. Prisão ilegal, abuso de idoso, possivelmente até tentativa de homicídio, se tudo for confirmado. Eles enfrentam punições severas. Temos as informações de contato deles? Pergunta o policial Reed. Endereço, número de telefone. No meu caderno, digo, apontando para a mesa. Mas eles estão num cruzeiro agora. Mar do Caribe. Tudo bem, diz o policial Parker, folheando meu caderno. Nós os encontraremos. Agora, o mais importante é a sua saúde. O policial Reed chama uma ambulância. Vernon ainda está parado do lado de fora da casa, parecendo preocupado. Posso falar com meu amigo? Pergunto, apontando para Vernon. O policial Parker assente. Vernon entra em casa, arregalando os olhos ao ver a bagunça. Meu Deus, Chris, o que aconteceu? Pergunta ele. Elvis e Perry, respondo com a voz fraca. Eles me trancaram. Sem comida, quase sem água. Sua própria filha? Vernon não consegue acreditar. Mas por quê? A casa. Dou de ombros. Eles querem o dinheiro da venda da casa. Recusei-me a mudar-me para um asilo, por isso decidiram convencer-me desta forma. Vernon balança a cabeça, chocado. Ainda bem que percebi que algo estava errado, diz ele. Você geralmente sempre sai quando eu trago a correspondência. Você não sai há uma semana. Pensei que talvez estivesse doente ou tivesse viajado, mas então vi as luzes acesas e decidi verificar. Obrigada. Aperto a mão dele. Você salvou a minha vida. Mais uma semana e eu não teria sobrevivido. Ouve-se o som das sirenes. A ambulância está chegando. Os médicos entram na casa e me examinam rapidamente. Diagnosticam desidratação e exaustão. Insistem na hospitalização. Eu não resisto. Faz parte do plano. Enquanto me carregam numa maca, dou uma última olhada para minha casa. Sinto uma pontada de consciência. Afinal, eu menti. Exagerei a situação.
Mas então me lembro da humilhação que senti quando percebi que estava trancada pela minha própria filha. Não, eles merecem isso. Queriam me dar uma lição. Bem, eu vou dar uma lição que eles nunca vão esquecer. A policial Parker senta-se ao meu lado na ambulância. Vamos chegar ao fundo disso, Sr. Holland, ela me garante. O que sua filha e seu genro fizeram é um crime grave, e eles serão responsabilizados perante a lei. Concordo fracamente, fechando os olhos. Uma satisfação sombria floresce dentro de mim. O plano funcionou. A polícia acreditou em cada palavra que eu disse. Eles viram as evidências. A geladeira vazia, a água desligada, os vestígios de uma busca desesperada por comida. Elvis e Perry não têm ideia do que os espera quando retornarem de seu cruzeiro ensolarado, mas logo descobrirão, e essa será a lição mais importante de suas vidas. Nunca subestime um velho que perdeu o controle sobre sua própria vida. A ambulância me leva para longe de casa, para um novo capítulo da minha vida, um capítulo em que não serei mais uma vítima indefesa, mas sim o distribuidor da justiça. O hospital me recebe com uma brancura estéril e cheiro de antisséptico. Enfermeiras se movimentam, verificando minha pressão arterial e medindo minha temperatura. Um médico que se apresenta como doutor Fielding me examina com rigor profissional. Seus sinais vitais estão surpreendentemente estáveis, Sr. Holland, ele diz, analisando os resultados dos testes iniciais. Sua pressão arterial está um pouco alta, mas isso é compreensível, dado o estresse que você tem passado. Não há sinais de desidratação grave ou exaustão. Mal consigo conter um sorriso. É claro que não há sinais. Tenho comido normalmente e bebido água a semana toda, mas em voz alta digo algo completamente diferente. Eu tentava economizar o pouco que tinha, doutor. Bebia a água da torneira enquanto ainda estava aberta e, de manhã, recolhia a água condensada das janelas. Fiz tudo o que pude para sobreviver. O Dr. Fielding franze a testa enquanto olha para os resultados dos testes e depois para mim. Sua expressão demonstra uma leve confusão. Os indicadores médicos não correspondem exatamente à história que estou contando, mas continuo. Sabe, doutor, meu pai foi militar. Ele me ensinou a sobreviver em condições extremas. Nunca pensei que essas habilidades seriam úteis na minha própria casa, digo com um sorriso amargo, tentando parecer durão, mas exausto. Funciona. A dúvida nos olhos do médico é substituída pela compreensão. Você tem sorte de ter uma vontade tão forte de viver, Sr. Holland, ele diz. Muitos idosos na sua situação teriam entrado em pânico ou ficado deprimidos, mas você ainda precisa de repouso e observação. Sugiro que fique no hospital por alguns dias. Claro, doutor, concordo plenamente. Estou completamente em suas mãos. Assim que ele sai, permito-me um momento de triunfo. O primeiro obstáculo foi superado. O médico acreditou na minha história, apesar das evidências médicas conflitantes. Sempre fui um bom ator. A policial Parker entra na enfermaria. Ela parece cansada, mas determinada. Como está se sentindo, Sr. Holland? Pergunta ela, sentando-se em uma cadeira ao lado da cama. Melhor do que se poderia esperar, respondo. Os médicos dizem que demonstrei uma resiliência notável. Fizemos uma busca preliminar em sua casa, diz ela, abrindo seu caderno. Podemos confirmar a detenção ilegal. Todas as saídas estavam de fato bloqueadas do lado de fora. A água estava quase completamente cortada. Nenhum suprimento de comida foi encontrado. Eu me parabenizo mentalmente. A polícia não encontrou a comida que eu escondi no porão. Iniciamos uma investigação, continua o policial Parker. Mas precisamos do seu depoimento oficial. Quando os médicos disserem que você poderá falar, gostaria de registrar sua declaração com mais detalhes. Claro, concordo. Vou lhe contar tudo o que aconteceu. Você tem algum parente que possa cuidar de você depois da alta? Ela pergunta. Não podemos deixar você voltar para casa nesse estado, principalmente considerando que sua filha e seu genro. Tem uma irmã, digo após uma breve pausa. Ellen, não nos falamos há vários anos por causa de uma discussão boba, mas acho que agora é a hora de consertar nosso relacionamento. Gostaria que a gente entrasse em contato com ela? Se possível, eu mesma gostaria de fazer isso, eu digo. É um assunto de família.
A policial Parker acena com a cabeça, compreensiva, e deixa seu cartão de visitas. Me ligue quando estiver pronto para prestar seu depoimento, diz ela. E não se preocupe com sua filha e seu genro. Entraremos em contato com a empresa de cruzeiros e as autoridades locais. Eles não vão se safar dessa. Depois que ela sai, fico ali deitado por um longo tempo, olhando para o teto. É uma sensação estranha. Sinto triunfo e amargura ao mesmo tempo. Triunfo por meu plano estar funcionando. Amargura por ter que mentir e trair minha própria filha. Mas eu tinha escolha? Eles foram os primeiros a cruzar a linha, trancando-me em minha própria casa como uma criança desobediente ou um louco. Eles queriam me mostrar minha impotência, fazer com que eu me sentisse inútil, incapaz de tomar decisões. Eles queriam me destruir psicologicamente para que eu concordasse com os termos deles. Estou apenas dando a eles um gostinho do próprio veneno. Só que os riscos são maiores. A enfermeira me traz o telefone e eu disco o número da Ellen. Não nos falamos desde o funeral da Lorraine. 5 anos de silêncio por causa de uma bobagem da qual nem me lembro. Acho que ela disse algo desrespeitoso sobre minha decisão de ficar em casa depois que minha esposa morreu. Ou talvez eu tenha dito algo sobre o novo marido dela. Que diferença faz agora? Bips. 1, 2, 3. Meu coração está batendo forte. E se ela não quiser falar comigo? E se ela desligar assim que ouvir minha voz? Olá. A voz de Ellen é tão familiar e ao mesmo tempo tão estranha, envelhecida como a minha. Ellen, é o Chris. Uma longa e agonizante pausa. Chris, ela finalmente diz, há algo errado? Sim, eu expiro. Elvis, ela. E então algo se quebra dentro de mim. Começo a contar a ela, confusa, pulando de um assunto para outro. Sobre como minha filha e meu genro me trancaram na minha própria casa, como queriam me forçar a vender a casa e me mudar para Seazid Heaven. Como fiquei trancada por quase uma semana até o carteiro aparecer. Não conto a ela que distorci a verdade sobre comida e água. Não admito que deliberadamente armei para Elvis e Perry, tornando a situação muito pior do que realmente era. Algumas coisas é melhor guardar para si mesmo, até mesmo da sua irmã. Meu Deus, Chris. Ellen está chocada. Isso é um crime. Onde você está agora? Hospital Saint Anne em Anápolis, respondo. Para um check-up. Os médicos querem ter certeza de que está tudo bem. Estou indo, ela diz com firmeza. Saio de Tampa amanhã. Você não precisa, Ellen. Tento argumentar. Vou ficar bem. Nem tente discutir, ela diz num tom que me lembro da infância. O tom da irmã mais velha que sempre sabia das coisas. Você não pode ficar sozinha depois disso. E eu preciso ver se você está bem. Deus, Chris, sua própria filha. Consigo ouvir uma preocupação genuína em sua voz. Um sentimento de proteção fraternal, apesar dos anos de convivência. Isso me toca profundamente. Obrigada, Ellen, digo baixinho. E estarei esperando. Depois de conversar com minha irmã, sinto uma estranha sensação de alívio. É como se o peso que carreguei todos esses anos tivesse sido aliviado um pouco. Talvez haja um lado positivo nessa situação terrível. Uma chance de consertar meu relacionamento com Ellen. À noite, me sinto pior. Não fisicamente, mas emocionalmente. Deitada no silêncio do quarto de hospital, começo a duvidar do meu plano. Será que estou fazendo a coisa certa? Será que fui longe demais? Uma coisa é buscar justiça, mas outra bem diferente é caluniar deliberadamente sua própria filha acusando-a de tentativa de homicídio. Mas sempre que as dúvidas se aproximam demais, lembro-me do momento em que percebi que estava preso. A humilhação, o desamparo, a raiva e a determinação de Elvis e Perry em me manipular, usando meu isolamento como arma de pressão psicológica. Não, eles merecem uma lição. Cruel talvez, mas necessária. De manhã, chega outro policial. O detetive Morgan, um homem sério de meia idade com olhar atento. Ele escreve minha declaração, faz perguntas esclarecedoras e me pede para descrever tudo em detalhes.
Conto a ele minha versão dos fatos, aquela que preparei cuidadosamente, sobre como Elvis e Perry pegaram meu celular, desligaram o telefone fixo e trancaram todas as saídas, como deixaram uma quantidade mínima de comida, que acabou rapidamente. Como fecharam a água, deixando apenas um fiozinho. Queriam que eu concordasse em vender a casa, digo eu, olhando diretamente nos olhos. Eles queriam me destruir psicologicamente, mas acho que não esperavam que isso chegasse a esse ponto, que eu começasse a passar fome. No entanto, suas ações podem ser classificadas como tentativa de homicídio. O detetive Morgan afirma: se uma pessoa é privada de comida e água, sabendo que não pode escapar, isso representa uma ameaça direta à sua vida. Não quero que minha filha seja acusada de tentativa de homicídio, digo, parecendo confusa. Isso é muito sério. Talvez apenas prisão ilegal. É uma jogada tática para mostrar que, apesar de tudo, ainda me importo com minha filha, que não quero que ela se machuque, estou apenas buscando justiça. Isso tornará minha história ainda mais convincente. Infelizmente, Sr. Holland, responde o detetive, lei é lei. Se uma pessoa for privada das necessidades básicas da vida, isso não se trata mais apenas de privação de liberdade. Mas a decisão final sobre as acusações será tomada pelo promotor. Depois que o detetive sai, tem uma consulta com a psicóloga do hospital, Lee, uma jovem de olhar penetrante e maneiras gentis. Ela ouve atentamente minha história, faz perguntas cautelosas e não me apressa nem pressiona. Como você se sentiu ao perceber que estava preso? Ela pergunta. No começo, não acreditei. Respondi com sinceridade. Pensei que fosse algum tipo de engano. Depois, entrei em pânico e senti uma raiva tão forte que não consegui dormir. Essas são reações naturais, ela concorda. E como você se sente em relação à sua filha agora? Faço uma pausa como se estivesse lutando contra as emoções. Decepção, digo finalmente. A amargura. Mas, acima de tudo, confusão. Como ela pôde fazer isso? O que eu fiz para merecer isso? A doutora Lee escreve algo em seu caderno. Sr. Holland, o que o senhor passou é um trauma sério, principalmente considerando que a traição veio de alguém tão próximo. Você precisará de tempo e ajuda profissional para lidar com isso. Concordo com a cabeça, fingindo humildade e vulnerabilidade. Mais uma confirmação para o meu caso. A conclusão de um psicólogo sobre trauma psicológico. Ellen chega à noite. Mal a reconheço. Cabelos grisalhos, rugas que não existiam há 5 anos, mas seus olhos são os mesmos. Brilhantes, animados, determinados. Chris, ela me abraça e eu sinto o perfume dela, o mesmo que ela costumava usar. Você está melhor do que eu esperava. Eu sou durona, mana. Eu sorrio. Sempre fui. Ela sorri, por um momento, somos crianças novamente. Eu e minha irmã mais velha, que sempre me protegeu dos valentões do quintal. Diga-me, ela exige, sentando-se numa cadeira. Tudo desde o começo. E conto quase tudo a ela. Sobre como Elvis e Perry insistiram em vender a casa e se mudar para Seaside Harbor. Sobre a última visita deles antes do cruzeiro. Sobre como descobri que estava trancada. Sobre os dias que passei procurando uma saída. Sobre o carteiro Vernon, que chamou a polícia. Só tem uma coisa que não conto a eles, que inventei as evidências de abuso escondendo comida e desligando parcialmente a água. Ninguém precisa saber dessa parte da história. Como ela pôde? Ele balança a cabeça, com lágrimas nos olhos. Nunca aprovei a forma como Elvis te tratou nos últimos anos. Mas isso é inaceitável. Eles queriam a minha casa, digo com amargura. Eles precisam de dinheiro, e eu sou um obstáculo. O que você vai fazer quando eles voltarem? A polícia já está cuidando disso, eu respondo. O detetive disse que entrarão em contato com a empresa de cruzeiros. Elvis e Perry serão presos assim que retornarem ao porto. Meu Deus, Chris. Ellen aperta minha mão. Isso é terrível. Prisão, julgamento. Você está pronto para passar por tudo isso? Eu tenho escolha? Pergunto. Eles têm que responder pelo que fizeram. Se eu simplesmente os perdoar, vão achar que podem continuar me manipulando. Não, Ellen. Isso tem que acabar. Ela concorda com a cabeça.
Você não pode voltar para aquela casa sozinha, ela diz com firmeza. Não depois de tudo o que aconteceu. Eu sei, concordo. Mas também não vou para Coastal Heaven. É exatamente isso que eles querem. Venha comigo para a Flórida, sugere Ellen. Tem uma casa grande, bastante espaço, ar do mar, sol o ano todo. Você vai adorar. Olho para minha irmã, surpresa. Depois de 5 anos de silêncio, ela está me oferecendo um lugar para morar com ela. Laços de sangue são realmente tão fortes? Tem certeza? Pergunto. Faz tanto tempo que não nos falamos. Foi uma discussão boba. Ela descarta. A vida é curta demais para ressentimentos. Sou sua irmã, Chris, e agora você precisa de apoio. Sinto um nó se formando na garganta. A sinceridade de Ellen me toca profundamente. Obrigada, Ellen, digo baixinho. Vou pensar na sua oferta. No dia seguinte, Frank Donovan, meu velho amigo e advogado, me liga. Acontece que ele entrou em contato com ele e lhe contou sobre a situação. Chris, isso é loucura, diz Frank quando vem me visitar no hospital. Conheço Elvis desde que ela era criança. Nunca imaginei que ela fosse capaz disso. As pessoas mudam, Frank, respondo. O dinheiro muda as pessoas. E Perry sempre foi obcecado por status e sucesso. Frank é um advogado experiente, especializado em direito de família. Ele ouve atentamente a minha história, faz perguntas esclarecedoras e toma notas. Do ponto de vista jurídico, trata-se de uma situação gravíssima, afirma ele. Prisão ilegal, abuso de idoso, possivelmente até tentativa de homicídio, se o promotor acreditar que a privação de comida e água foi intencional, além de provável tentativa de fraude imobiliária. Se for possível provar que o objetivo final era forçá-lo a vender a casa, quais são as chances deles se defenderem? Pergunto, mesmo já sabendo a resposta. Sinceramente, quase nenhuma. Frank balança a cabeça. O fato do confinamento é indiscutível. A polícia registrou as fechaduras instaladas do lado de fora. A falta de comida e água também foi documentada. Mesmo que alegassem que deixaram comida para você e não tocaram na água, onde está a prova? É a palavra deles contra a sua e a evidência física. E o fato de eu ser pai do Elvis? Isso não vai me favorecer? Pelo contrário, Frank franze a testa. Abuso de um pai idoso é uma circunstância agravante. Laços familiares significam responsabilidade especial. O tribunal verá isso como um crime particularmente cínico. Concordo com a cabeça, sentindo uma estranha mistura de satisfação e amargura. O plano está funcionando ainda melhor do que eu esperava. Elvis e Perry vão se meter em encrenca séria. Talvez até na cadeia. Quero que você me represente, digo a Frank. Se o caso for a julgamento. Claro, Chris. Ele aperta minha mão. Vou garantir que a justiça seja feita. Depois que Frank vai embora, fico deitada na cama por um longo tempo, olhando para o teto. Justiça. O que é justiça? O que estou fazendo é justo? Ou será que passei dos limites, passando de vítima a vingador? Elvis e Perry me trancaram para me destruir psicologicamente, para me forçar a me submeter à vontade deles. Era cruel e ilegal, mas eles não me privaram de comida e água. Não tentaram me matar me deixando com fome ou com sede. Essa é minha mentira, meu exagero, minha vingança. Sinto uma pontada de consciência. Mas então me lembro da humilhação que senti quando percebi que estava trancado em minha própria casa como uma criança desobediente ou um louco. Lembro-me dos anos de olhares condescendentes de Elvis, suas tentativas de controlar minha vida, sua insistência em Coastal Harbor. Lembro-me do sorriso irônico de Perry quando ele falou sobre vender a casa, como se já estivesse contando o dinheiro que receberia. Não, eles merecem essa lição. Cruel, sim, mas necessária. Eu fui o velho bonzinho que pode ser ignorado e manipulado por muito tempo. É hora de mostrar que esse velho ainda tem dentes, e eles são muito, muito afiados. No fundo, sei que nunca me perdoarei por essa mentira. Que meu relacionamento com minha filha está arruinado para sempre. Que vou machucar não só Elvis e Perry, mas a mim mesmo também. Mas já fui longe demais para parar agora. O plano está em andamento. As rodas da justiça, a minha justiça, já estão girando.
Não há como pará-las. E eu não quero impedir isso. Que eles saibam como é ser desamparado. Como é quando seu destino está nas mãos de outra pessoa. Como é quando as pessoas mais próximas a você o traem. Feche os olhos, sentindo uma estranha calma. Aconteça o que acontecer, estou pronta. Não sou mais uma vítima. Sou um caçador e minha presa não tem ideia de que já está presa na armadilha. 2 semanas se passaram num piscar de olhos. Recebi alta do hospital no 4º dia. Clinicamente, eu estava em condições satisfatórias. Fui morar com Ellen, que havia alugado um quarto em um hotel perto da minha casa. Ela insistiu em ficar em Anápolis até que a situação se resolvesse. A polícia me manteve informado regularmente sobre a investigação. O detetive Morgan relatou que eles haviam contatado a empresa de cruzeiros e informado as autoridades do próximo porto de escala sobre a necessidade de deter Elvis e Perry. Frank Donovan, meu advogado, preparou todos os documentos necessários para a acusação. Chris, você tem certeza de que quer continuar com isso? Ellen me perguntou um dia antes do retorno de Elvis e Perry. Ela é sua filha, não importa quão terríveis sejam suas ações. Falei sem prestar atenção ao comportamento dela por muito tempo, respondi. Deixei que ela me tratasse como um velho indefeso, incapaz de tomar decisões. É hora de acabar com isso. Ellen assentiu, não totalmente convencida, mas aceitando minha decisão. A polícia se ofereceu para me deixar estar presente durante a prisão, mas recusei. Não queria ver a cara do Elvis quando ela percebesse que eu tinha virado o jogo contra ela. Em vez disso, esperei na casa do Frank por notícias. O telefone tocou às 3h30. O detetive Morgan relatou que Elvis e Perry foram presos no porto quando desembarcavam de um navio de cruzeiro. Eles foram levados à delegacia para prestar depoimento. Estão completamente chocados. O detetive disse que eles alegam não entender do que estão sendo acusados. Eles dizem que a casa estava cheia de comida, a água estava funcionando bem e eles só queriam que você se refrescasse e pensasse sobre seu comportamento. Claro, respondi com amargura. E as fechaduras das janelas e portas instaladas do lado de fora? Isso também te dá tempo para pensar? Eles não negam ter trancado você, explicou o detetive. Mas insistem que não tiveram má intenção. Eles alegam que cuidaram do seu conforto, deixaram comida, água e entretenimento suficientes. Só queriam garantir que você não pudesse sair de casa e se machucar enquanto eles estivessem fora. Me machucar? Minha indignação era genuína. Estão falando de mim como se eu fosse incompetente. É exatamente isso que eles estão dizendo, respondeu o detetive. Que você tem agido de forma estranha ultimamente, recusando atendimento médico, mostrando sinais de demência, que eles temem pela sua segurança. Senti uma raiva fria crescendo dentro de mim. Eles não me prenderam simplesmente. Estão tentando me fazer parecer louco para justificar suas ações. Isso só fortaleceu minha determinação de levar isso até o fim. Eles podem dizer o que quiserem, eu disse, mas os fatos falam por si. A polícia encontrou a casa sem comida e com a água desligada. Os médicos registraram meu estado quando fui internado. Há uma testemunha, o carteiro Vernon, que chamou a polícia. É a palavra deles contra todas essas evidências. O detetive concordou comigo e disse que Elvis e Perry haviam sido libertados sob fiança enquanto aguardavam julgamento, mas que estavam proibidos de chegar perto de mim ou da minha casa. Agradeci a informação e desliguei, sentindo um estranho vazio por dentro. Vitória, sim, mais amarga. Os dias seguintes se transformaram em um turbilhão de processos judiciais. Frank me representou nas audiências preliminares. O promotor decidiu acusar Elvis e Perry de prisão ilegal, tratamento cruel a uma pessoa idosa e tentativa de fraude imobiliária. A acusação de tentativa de homicídio foi retirada devido à falta de provas de intenção. Tive que testemunhar perante um grande júri. Repeti minha história. Como acordei em uma casa trancada. Como descobri que não havia comida e que a água havia sido desligada. Como tentei sobreviver conservando as poucas migalhas que sobraram. Falei com confiança, olhando os jurados nos olhos. Eu havia me preparado bem para aquele momento.
Elvis e Perry contrataram um advogado caro que construiu sua defesa alegando que eles agiram com as melhores intenções, que eu havia recentemente mostrado sinais de comprometimento cognitivo, esquecendo eventos importantes, demonstrando agressividade irracional, recusando atendimento médico, e que eles me trancaram para minha própria segurança, deixando tudo o que eu precisava para uma estadia confortável. O Sr. e a Sra. Clapton agiram como crianças atenciosas e preocupadas com o bem-estar do pai idoso, disse o advogado na audiência. Eles não podiam cancelar férias planejadas há muito tempo, mas não podiam deixar o Sr. Holland sem supervisão, dado seu comportamento nos últimos meses. Era uma mentira descarada, e fiquei indignado com a tentativa deles de me fazer parecer louco. Mas me contive, sabendo que minha calma e sensatez eram a melhor reputação para as alegações deles. O ponto de virada aconteceu quando o promotor apresentou evidências obtidas nos e-mails e mensagens de Elvis e Perry. A polícia obteve um mandado para os dispositivos eletrônicos, e o que eles encontraram causou comoção no tribunal. As mensagens trocadas entre Elvis e Perry nos meses que antecederam o incidente revelaram claramente seus verdadeiros motivos. O velho jamais concordará em vender a casa voluntariamente. Teremos que convencê-lo. Talvez algumas semanas em confinamento solitário o façam perceber o quão indefeso ele realmente é. Quando voltarmos do cruzeiro, ele estará pronto para assinar qualquer coisa para sair dessa situação. O corretor disse que podemos conseguir cerca de 1 milhão pela casa. Você consegue imaginar o que poderíamos fazer com esse dinheiro? Essas mensagens quebraram suas defesas. Era impossível argumentar que estavam agindo por preocupação, já que seu interesse financeiro e sua intenção de me manipular psicologicamente estavam escritos em preto e branco. Naquele momento, não senti triunfo, mas profunda tristeza. Essas mensagens confirmam o que eu sabia lá no fundo, mas não queria admitir. Minha filha não me via como um pai, mas como um obstáculo à riqueza, uma fonte de dinheiro, não de amor e respeito. Após a apresentação dessas evidências, o caso rapidamente avançou para uma conclusão. O advogado de Elvis e Perry ofereceu um acordo à promotoria, uma confissão de culpa em troca de uma sentença mais leve. O promotor concordou, considerando minha idade e meu desejo de evitar um julgamento longo. Elvis e Perry se declararam culpados de prisão ilegal e tentativa de fraude. O tribunal os condenou a 3 anos de liberdade condicional, uma multa alta e serviço comunitário. Uma ordem de restrição também foi emitida, proibindo-os de chegar a menos de 500 metros de mim por 5 anos. A reputação deles em Anápolis foi arruinada. A história de como uma nora e um genro trancaram o pai idoso em sua própria casa para tomar seus bens se espalhou pela cidade. Perry perdeu o emprego na seguradora. Quem confiaria seus negócios a alguém capaz de uma coisa dessas? Elvis não era mais convidado para o clube local do qual ela era membro ativa. Antigos amigos os abandonaram. Observei tudo de lado, sem sentir a satisfação que esperava. A vingança não foi tão doce quanto eu imaginava. Depois que o julgamento terminou, Ellen me pediu novamente para me mudar para a Flórida com ela. Há muitas lembranças dolorosas aqui para você, Chris, disse ela. Um novo lugar, novas pessoas, uma nova vida. É disso que você precisa. Desta vez, concordei. Não fazia sentido ficar em uma casa que havia se tornado um símbolo de traição. Além disso, eu me sentia desconfortável em uma cidade onde todos conheciam minha história, olhavam para mim com pena e cochichavam pelas minhas costas. Decidi vender a casa. Não pelo dinheiro que tinha para viver confortavelmente, mas porque queria romper com o passado de uma vez por todas, começar do zero, o mais rápido possível na minha idade. Frank me ajudou com a venda. A casa foi vendida rapidamente. Imóveis na Bahia estão sempre em alta. Não levei mais perfume do que o necessário para cobrir os custos da mudança e da adaptação à minha nova casa. Doei o restante para uma instituição de caridade, um fundo que ajuda vítimas de violência doméstica. A ironia não me escapou. Antes de partir, visitei o túmulo de Lorraine. Depositei um buquê de suas hortênsias favoritas, azuis como o mar em um dia claro. Fiquei ali por um longo tempo, silenciosamente me despedindo dela, da casa, da vida que construímos juntos. Desculpe por deixá-lo, eu disse finalmente. Mas acho que você teria entendido. Você sempre disse que uma casa não são as paredes, mas as pessoas que moram nela. Minha família agora é Ellen. E talvez sempre tenha sido assim. No último dia antes da minha partida, caminhei pela casa vazia, despedindo-me de cada cômodo.
de pé na varanda, dei uma última olhada para a baía, para a gaivota circulando sobre a água, para o caminho ao longo da costa por onde Lorraine e eu havíamos caminhado tantas vezes. Doeu partir, mas teria doído ainda mais ficar. Elvis tentou entrar em contato comigo antes de eu ir embora. Ela enviou uma carta pedindo para nos encontrarmos, pedindo uma chance de explicar. Não respondi. O que quer que ela dissesse não mudaria os fatos. Não apagaria a traição. Não restauraria a confiança que ela havia destruído. Talvez um dia eu encontre forças para perdoar, mas não agora. As feridas estão muito recentes. Mudei-me para Tampa com Ellen no início do outono. A casa dela, um bangalô espaçoso com vista para a baía, tornou-se meu novo lar. Não era tão familiar quanto a casa em Anápolis, mas era aconchegante e tranquila. Ellen é a vizinha perfeita. Ela respeita meu espaço pessoal, não tenta controlar minha vida e não me trata com desprezo, como se eu fosse uma criança ou um velho frágil. Rapidamente encontramos um ritmo confortável de convivência. Tomamos café da manhã juntos, conversamos sobre as novidades e, às vezes, jogamos cartas à noite, mas, na maior parte do dia, cada um cuida da sua vida. Descobri novos hobbies. Inscrevi-me em aulas de pintura, comecei a ser voluntário na biblioteca local, comprei um barco usado e costumo pescar. Conheci meus vizinhos. São aposentados como eu, mas sem o peso das traições familiares. Às vezes penso no que aconteceu com minhas mentiras, sobre como distorci a verdade para me vingar de Elvis e Perry. Sinto-me culpado? Sim, às vezes. Principalmente quando acordo no meio da noite e me lembro da expressão de Elvis no tribunal. Confuso, perplexo, traído. Mas então me lembro de como me senti quando me vi trancado em minha própria casa. Humilhação, impotência, raiva. E percebi que eles mereciam o que receberam. Talvez não uma punição tão severa, nem uma prisão, nem uma reputação arruinada, mas uma lição, definitivamente. Eles queriam me mostrar minha impotência, fazer com que eu me sentisse inútil, incapaz de tomar decisões, me destruir psicologicamente para que eu concordasse com seus termos. Eu simplesmente respondi na mesma moeda. Só que os riscos eram maiores do que eles esperavam. Posso viver com isso? Sim. É o preço que estou disposto a pagar para me libertar da manipulação deles. Pelo direito de viver do jeito que eu quero, não do jeito que eles acham que eu deveria. Não me arrependo da minha decisão, apenas que cheguei a esse ponto, minha própria filha não me viu como um pai, mas como um obstáculo à riqueza. Esse dinheiro era mais importante para ela do que os laços familiares. Às vezes, sentado na varanda da casa de Ellen, observando o pôr do sol sobre a baía, penso em Lorraine. O que ela diria sobre toda essa situação? Ela me condenaria por mentir? Ou ela entenderia que às vezes é preciso lutar com todos os meios necessários para proteger sua vida e dignidade? Nunca saberei a resposta, mas quero acreditar que ela teria entendido. Ela sempre me entendeu melhor do que qualquer outra pessoa. A vida continua mais lenta do que antes, mais calma, sem a tensão das constantes tentativas de Elvis de me controlar, sem pressão, sem manipulação, sem humilhação. Eu sou livre. Vivo do jeito que quero. Tomo minhas próprias decisões. E ninguém jamais ousará me trancar novamente como uma criança desobediente ou um velho louco. Valeu a pena perder minha filha? É difícil dizer, mas acho que a perdi muito antes de trancar as portas da minha casa. Eu a perdi no momento em que ela parou de me ver como seu pai e começou a me ver como um obstáculo para a sua riqueza. O que vai acontecer depois? Não sei. Talvez um dia Elvis perceba que dinheiro não é a coisa mais importante na vida. Talvez um dia ela se arrependa sinceramente do que fez. Talvez um dia eu encontre forças para perdoá-la. Por enquanto, vivo dia a dia. Aproveito a liberdade que tanto conquistei lutando. Estou aprendendo a ser feliz apesar de tudo. E quando ouço as gaivotas cantando sobre a baía à noite, lembro-me da minha casa em Anápolis. Não com amargura, mas com gratidão pelos anos que passei ali com Lorraine. Pela felicidade que compartilhamos, pela vida que construímos juntos. As casas do passado. Mas as memórias estão sempre comigo. E ninguém pode trancá-las ou tirá-las de mim.